Olha, centenas de pessoas saíram às ruas de Teherã para comemorar o ataque retaliatório contra Israel. Os detalhes com Grieco Holtz. Homens, mulheres e crianças exibiam bandeiras do país e gritavam palavras em apoio ao governo iraniano. Cartazes com mensagens contra Israel também eram exibidos pelos manifestantes, que pediam que as forças armadas do país avancem ainda mais nos combates. Carros e motos buzinavam pelas ruas em clima de celebração, enquanto fogos de artifício eram lançados ao céu. Para o Mohammad, Israel deve ser destruída. Esperamos das autoridades que, assim como as apoiamos, elas também nos apoiem com a nossa presença para que possamos destruir Israel com solidariedade. A enfermeira Katira Abou Fazli, que declara apoio ao regime iraniano, defendeu que o país continue a dar uma resposta esmagadora, com o apoio do nosso povo, do nosso líder e dos nossos bravos soldados. Em Israel, a cena era de desespero, horas após a resposta iraniana. Equipes de emergência ajudavam pessoas a saírem de um prédio atingido por ataques do Irã no centro de Tel Aviv. Crianças precisavam ser carregadas no colo. Outros ajudavam a tranquilizar moradores ainda aflitos com os disparos dos mísseis. Para ajudar as vítimas, soldados israelenses também auxiliam na organização de tendas para atender os feridos e fazem um controle de cidadãos desaparecidos. O desenvolvedor de software, Hagai Daiwan, demonstrou espanto com a força do ataque iraniano. A explosão foi tão grande, eu sabia imediatamente o que era, que estava bem ali, bem neste prédio, porque era enorme. Para mim, ficou claro que um desses dois prédios foi atingido diretamente. Momentos realmente assustadores. Espero mesmo que todos estejam bem. Shen Gabizon, um desenvolvedor de software, relembrou as horas de terror. Não sei. Acabamos de receber o alerta. Corremos para o estacionamento, 5 andares abaixo do solo. Temos uma sala de proteção no apartamento, mas decidimos ficar abaixados. Depois de alguns minutos, ouvimos uma explosão muito grande. Tudo tremia, fumaça, poeira, tudo estava espalhado. Pensei que fosse fumaça e que eu estivesse sufocando. Então tentei subir. Abri a porta e desci para o térreo e só vi vidros quebrados, todos os destroços ao redor. Diversas ambulâncias foram enviadas para o local, enquanto equipes médicas levavam os feridos para centros médicos. O ataque que atingiu Tel Aviv deixou dezenas de feridos e ao menos 3 mortos. Olha, além da Mônica e do Marcos Vinícius de Freitas, agora a gente também recebe aqui o nosso comentarista Henrique Kriegner. Bom dia, Henrique. Já começo te perguntando, a gente acompanhou agora na reportagem, né, a dificuldade das pessoas sempre em conflitos e confrontos como esse, a população é muito afetada. Você vê a escalada longa desse confronto? Quanto tempo, né, pode ser que a gente tenha ainda de ataques simultâneos? Bom dia, Bia. Bom dia, Nonato, Mônica também e todos que nos acompanham nessa manhã. Realmente é um ataque que surpreendeu, não pelo contexto, mas pela precisão. Eu diria que a precisão do ataque israelense foi realmente aí, reconhecida por toda a comunidade internacional no sentido de atingir justamente os alvos militares e não civis, como foi o ataque ou a represália feita pelo Irã, que atingiu aí áreas residenciais e trouxe danos aí para questões civis, né? A chance de uma escalada, ela ainda, eu acho que é cedo a gente dizer, numa escalada internacional, especialmente para fora da região ali do Oriente Médio. Justamente porque, como nós falamos aqui repetidas vezes, já o Irã está bastante isolado. E a gente não pode esquecer, eu sei que existem teorias que se aventam e se colocam sobre o que seria talvez o grande motivador desse ataque. E alguns até colocam como sendo uma questão política, uma questão doméstica, né, de política doméstica do Benjamin Netanyahu, o que, na minha opinião, é extremamente equivocado. Nós sabemos que o Irã estava enriquecendo urânio para além daquilo que era permitido ou do que ele tinha autorização. Nós sabemos também que todos os governos, todos os presidentes iranianos, todos os ayatollahs, Khomeini, Khamenei, todas as grandes lideranças iranianas declararam, isso é público e está à disposição para
todos que quiserem acompanhar, que o grande inimigo da República ali, da Revolução no Irã era justamente o Estado de Israel, e que o Estado de Israel deveria ser varrido do mapa. Isso é uma declaração do Ayatollah Khamenei, que permanece no poder. Ou seja, um país que estava se armando de uma forma não permitida e tinha um inimigo declarado, agora sofreu as consequências das suas bravatas. Essa é uma das maneiras como a gente pode olhar para essa situação, sem querer dizer que talvez a política doméstica aí foi realmente o grande motivador. Por essa razão, a comunidade internacional tem sido muito cuidadosa em tomar lado por parte do Irã, apesar de ter que cumprir o papel diplomático de pedir pela desescalada aí, de um conflito maior. Professor Marcos Vinícius de Freitas também com a gente. Professor, em cima disso que disse o Kriegner, eu conversei com um amigo jornalista lá de Israel também, e ele trouxe as mesmas razões, dizendo que não imagina que a política local tenha interferido. O time seria o enfraquecimento do Irã, dos seus grupos satélites e por aí vai. Ele entendendo que o alto comando também das forças israelenses não iriam comprar uma ideia apenas para tentar salvar o Netanyahu, por exemplo, internamente. Agora, a gente viu na reportagem agora há pouco muita gente nas ruas de Teherã. E a gente sabe que já houve protestos também contra o regime iraniano. A impressão que dá é que a população está um tanto quanto cansada dessa teocracia que está lá no Irã desde 1979. Só que eu comentava aqui mais cedo com os nossos colegas também que nesses momentos em que um país é agredido, parece que há uma integração, uma união nacional em prol do seu país, do seu regime. E acho que o mesmo se aplica a Israel, onde Netanyahu tinha uma série de acusações de corrupção, mas o país se une no momento de enfrentar um inimigo comum. O mesmo pode ocorrer com os iranianos, professor? Veja, Nonato, é uma questão aqui muito complicada de narrativas, né, com relação à situação que acontece. Você tem ali um primeiro-ministro de Israel que vinha numa situação política muito complicada internamente, com acusação de corrupção. O fato é que Netanyahu fala desde 1999 que daqui a algumas semanas ou alguns meses o Irã estaria com armas nucleares. Isto ele tem falado o tempo inteiro justamente na tentativa de criar um momento para que pudesse atacar o Irã. O fato é de que ele conta hoje em dia com uma Casa Branca que lhe permite agir dessa maneira, justamente porque Trump pretende aí mais ou menos terceirizar para Israel a administração do Oriente Médio na questão política da região. Mas o fato é de que Netanyahu enfrenta os seus problemas políticos domésticos, tem um grupo que lhe apoia nesse sentido, o fato de que também ele consegue uma coalizão justamente em razão do ataque, isso é renovado a partir deste momento, quando você vai em Israel e pergunta se a população está a favor de Netanyahu numa ação contra o Irã, e existe aí, claro, um claro favoritismo e uma clara união nacional, e isso faz parte de todo o processo. Então, isso é uma realidade. Agora, o fator doméstico é influenciador, realmente. O fato é de que Netanyahu, e eu não estou sozinho dizendo isso, enfrenta aí alguns problemas de natureza internacional com relação ao apoio internacional que foi merecido logo após o acontecimento de outubro de 2023, mas isso vem se deteriorando em razão da ação em Gaza. E o fato é de que nós temos um presidente na Casa Branca que, contrariamente àquilo que falou durante a sua campanha eleitoral de que queria ser um presidente de paz, perdeu toda e qualquer possibilidade de ser intermediário em qualquer questão nesse aspecto de ser mediador. Então, existe este momento. O fato é de que, e aqui é importante falar, o Irã ele é signatário, não é, do Tratado de Não Proliferação, ao que me consta, e a soberania dos países desenvolver aquilo que pretende está dentro deste quadro. O Irã poderia ter denunciado o tratado já há muito tempo nesse sentido, mas essa é a impressão que eu tenho com relação a essa situação. E é normal que os países adotem aí, as populações venham apoiar o seu líder local naquele momento, justamente pelo fato de estarem agredindo ou sendo agredidos.
Mônica, e como fica o papel do presidente Donald Trump nisso? Desde que os ataques começaram, né, ele se pronunciou diversas vezes, deu ali ultimatos ao Irã pelo acordo nuclear. Era uma promessa ali de campanha dele acabar com guerras, pelo menos ele falou isso, mas o posicionamento dele no meio desse conflito fica como? Ele lá no início tinha dito que ia acabar com a guerra em 20 dias, né? Todos nós estávamos ansiosos para ver como ele ia conseguir isso, não conseguiu. E a posição dele, ele até demorou a se posicionar. Primeiro, o Marco Rubio declarou que os Estados Unidos não tinham nada a ver com esse ataque de Israel, mas depois Trump veio para dizer que sim, ele reforçava esse posicionamento. E nós sabemos que existe um alinhamento aí entre o Trump e o próprio Netanyahu, que está sim enfrentando questões muito delicadas internamente. Tem a questão dos religiosos que estão sendo convocados para a guerra. Quando começou todo esse conflito, não eram só as acusações de corrupção, muito bem citadas pelo professor Marcos Vinícius, mas sim o povo estava na rua em Israel contra Netanyahu, porque ele estava questionando o poder da Suprema Corte. Ele queria tirar o poder do Supremo lá em Israel. Então, dentro de Israel, continua muito complicada a situação política de Benjamin Netanyahu. Essa guerra vai ajudá-lo. E um último comentário. Estas imagens que a Jovem Pan traz de pessoas comemorando o ataque nas ruas, nós vimos quando houve o ataque a Israel feito pelo Hamas, pessoas comemorando a morte de outras pessoas. Isso, para mim, é extremamente chocante. Nós não vemos israelenses comemorando a morte de ninguém, apesar da violência que está sendo cometida em Gaza. Quando você vê israelenses comemorando na rua, é pelo retorno de algum refém. Essas pessoas que saem às ruas para comemorar que ataques a Israel foram bem-sucedidos, para mim, é inadmissível.